vou falar de uma realidade que nesse encontro aqui agora é a mais apropriada para dizer, porque todos vocês que estão sentados nessa sala aqui, não é, estão vivendo a virgindade. Estão, de fato, vivendo a virgindade. Né? E digo isso porque é algo extraordinário que está acontecendo. Essa sala aqui, para esse tema que me pediram para fazer sobre a virgindade, é a mais preparada. E é aquela que mais, consciente ou não, está vivendo. Né? Porque nós precisamos tomar cada vez mais consciência de algo maravilhoso que, sem a gente perceber, né, Deus quis construir no meio de nós. Não é? Quando o Frei Han chegou aqui na paróquia, então ele nos jogou, nos lançou nessa aventura de viver a palavra. Não falou da virgindade, mas com o passar dos anos, na aventura que todos nós os seguimos, e depois conhecendo movimentos focolares, conhecendo os franciscanos, fomos seguindo, era espontâneo, era natural, o desejo de querer viver virgem, tanto nós homens, como também as meninas, entende? Não era uma coisa que o Frei falava, a vida da palavra faz você ter o desejo de ser assim, não é? E por isso acontecia também as conversões, não é? Tem uma história muito linda. Vocês sabem que aquela casa onde vocês vão lá, ver a internet, e onde vocês têm um museu das fotografias do Papa, né, foi dado o nome naquela casa de Casa Julião, que foi um jovem, dentre 40 outros jovens que vieram da cadeia, da prisão, quando num período aqui, o Frei, junto com a minha mãe, começaram a experiência de acolher presos que saíam da cadeia para cumprir o resto da pena aqui conosco. Foi um tempo muito bonito, muito exigente. E este Julião, cuja foto eu não sei se ainda está pregada lá, né, um dia quis dar um presente para o Frei. Muito lindo. O Frei e nós não podíamos esperar esse presente. Ele tinha completado o seu ano, né, e já tinha tomado a decisão de se doar para a obra. Né? E morreu se doando, porque no trabalho que ele fez de trator, aqui, na fazenda, lá nos Pilões, onde morou muitos anos as meninas, eles já estavam chamando ele para almoçar, ele queria terminar o trabalho, deu muito gás no trator, o trator caiu em cima dele e ele veio a falecer. Com uma experiência de santidade mesmo, e de virgindade. Mas, voltando a esse momento que ele quis dar um presente para o Frei, ele chegou: Frei, eu tenho um presente para lhe dar. O Frei até se perguntou: mas como, ele não saiu da fazenda? Faz 1 ano, Frei, que eu estou vivendo na pureza. Faz 1 ano que eu não me masturbo. Quando o Frei escutou isso, pensou: mas quando foi que nós falamos desse tema entre nós? Julião, depois nós descobrimos no diário dele, não é? Ele escrevia as experiências que ele procurava fazer dia por dia do amor. E o amor virginiza o homem, o amor torna virgem a mulher. Esse é o caminho que nós descobrimos através da palavra, que nos foi ensinado através de Francisco e de Chiara Lubich. Não é? Vocês agora fazem uma experiência de virgem como homem, de virgem como mulher, né, porque vivem a palavra. E mesmo aqueles e aquelas, como no caso do Julião, prestem bem atenção, que tiveram uma vida sexual ativa muitos anos, e tiveram uma vida promíscua, uma vida até de prostituição, né, chegando na fazenda, iniciando essa experiência da palavra, muitas vezes falam a mesma coisa que o Julião falou para o Frei: eu me sinto como um homem virgem. Eu me sinto como uma mulher virgem. E isso confirma, e só Deus pode fazer isso, a experiência que Jesus, virgem, e Nossa Senhora, Maria, virgem, inauguraram com a experiência deles dois, que antes não existia. Ficou mais claro com a encarnação de Jesus no seio de Maria,
que estava se iniciando na história da humanidade uma experiência nova, a experiência dos virgens, que nada mais é, e alguns trechos que eu quero ler aqui com vocês, a antecipação do paraíso. Você que ainda não decidiu o seu estado de vida, que ainda pensa em se casar, não é? Você que olha para mim agora, pensa em se casar, você que tem no coração, na alma, ao sacerdócio, não é? Você que já tem filho, não é? Eu estou falando olhando nos olhos e confirmando, porque eu sei, graças a Deus, ainda temos condições de saber da história de cada um, não é? Então, você que talvez no passado teve muitas experiências que até hoje marcam a tua história, não é? Nesse momento tem a graça de fazer uma experiência, de antecipar o paraíso, porque no paraíso, como o Frei sempre costuma dizer para todos os meninos, para todas as meninas, não se preocupe, porque no céu não vai ter sexo, e você não fica perturbado porque fica sofrendo aqui agora, né, porque não tem mulher, ou não tem homem, ou porque fica na angústia. Sinto o chamado a uma vida consagrada, celibatária. Será que eu sou capaz, Frei Hans? Será que eu sou capaz, Padre Ramiro, de viver como um consagrado celibatário? Ou, se sinto no meu coração o chamado ao casamento, serei capaz de ser fiel à minha esposa até o final da minha vida, como não fui no passado? Porque muitos aqui tiveram já a experiência de viver com uma companheira, né? Tiveram até filhos, né? E sentem o desejo e o sonho de construir um lar, a exemplo do que vocês estão vendo aqui na Fazenda da Esperança, aqui na obra, né? Sente esse sonho, tem um filho. É tão bonito quando eu olho para o Lieden, né? O filho dele de 9 anos, né, Lieden? 15 anos já, está a viver com o seu pai, né? Seguiu o exemplo do pai, ficou apaixonado pela fazenda e tal. O pai foi transferido para o Acre, estava vivendo muitos anos como voluntário lá em Manaus, né? E o pai, na disposição que se colocou, eu quero ir com o senhor, pai, né? Está lá com você, não é? Né? É o primeiro pai solteiro que tem o filho vivendo na fazenda. Porque nós já temos a experiência da Analia. Que maravilhoso, a Analia quando veio fazer experiência, mas eu sinto um chamado, mas eu posso com os meus filhos, que são desculpa, não guardei o nome, Analia. Ezequiel e Jeremias. Pois a Analia vive como uma virgem, junto com os seus 2 filhos dentro da fazenda, né? Quem pode dizer que essa mulher não vive como virgem na fazenda? Quem pode dizer? Né? Uma vez que Jesus e Maria, a mãe dele, inauguraram essa nova época, essa nova história em que o amor vos virginizará. Então, todos aqueles que começaram essa experiência dentro da fazenda, não sem recaídas, não sem tentações, não sem muita luta, todos nós temos. Quantas vezes eu converso com o Frei, todos esses anos ele me acompanha, esses 30 anos de luta, nesse caminho da virgindade, nesse caminho de experimentar o paraíso aqui na terra, porque quando os meninos estão conosco, quando as meninas estão conosco, chega um momento eles dizem assim, nossa, não quero mais ir embora, é bom demais aqui, né? Parece que a gente vive no céu, né? De onde vem isso? De onde vem esses momentos em que eles sentem que o tempo parou, que não pensam mais na esposa, que não pensam mais nos filhos, chegam a um ponto assim de que não sentem mais nem saudade de cartas. É frequente, vocês vão confirmar com a cabeça, não é? Que os meninos e as meninas chegam para nós, depois de um determinado momento, que o clima da casa tem uma presença de Jesus no meio muito forte, eles dizem, que estranho, Nelson, eu não me lembro nem mais da minha namorada, nem passou hoje eu nem me lembrei da minha noiva. É ou não é? Né? Muitos. E se não acontece isso, se questione, porque a partir do momento que tem um virgem, que é o seu caso, todos aqui, a partir do momento que tem uma virgem que vive, de fato, essa experiência, talvez ainda não de direito, né? Você sabe a diferença do que é virgem de fato e virgem de direito? Né? Virgem de fato é você que está olhando para mim, certo? E virgem de direito e de fato é a irmã que está olhando para mim. A irmã de direito ela é virgem, porque ela se consagrou e fez os votos, certo, irmã?
Padre Ramiro, ele é de fato e de direito, porque ele foi ordenado sacerdote, e no momento da ordenação, o que ele prometeu diante do bispo? Castidade. Obediência e castidade também, ao mesmo tempo. Frei é de fato e de direito. Eu sou de fato e de direito. Mas vocês estão vivendo uma fase linda. Foi a fase que eu tive a chance de viver durante muitos anos. Sem me dar conta, né, durante praticamente dos 1983, quando começou a obra, até 1990, eu vivi de fato, como vocês todos estão vivendo aqui agora, a virgindade. Uma coisa espetacular. Espetacular. Ou seja, Deus, porque tinha pressa, Ele não quis esperar que tivessem virgens de direito para fazer nascer a obra. O único virgem de direito era o Frei Hans, né? E todos nós, eu, Lúcia, Iraci, depois chegou o Padre César, era César, chegou Anderson, chegou Luiz, chegou Dona Ninha, todos nós vivíamos virgens de fato, virgens de fato. E Deus quis fazer assim, mesmo muitas vezes o Frei recebendo perguntas dos seus superiores, nesse período de 83 até 1990, né? Frei Hans, o provincial chegava para o Frei Hans e dizia: o senhor não se preocupa com o futuro desses jovens? Às vezes nossos pais chegavam para o Frei e diziam assim: eu acho um pouco irresponsabilidade sua, Frei Hans, de não pensar no futuro desses jovens. Eles não estão estudando, não pensam em se casar, não pensam em ser padre, não pensam em se consagrar, estão vivendo com esses jovens como se não existisse futuro. O que vai ser do futuro deles? E o Frei foi aquele que protegeu, como um virgem de fato e de direito, percebeu, aqui foi a graça, como fundador, que o Frei teve. Ele percebeu que aquele grupo de jovens, moças e rapazes, que estavam vivendo a virgindade de fato, né, tratava-se de um grupo que Deus tinha um plano, entende? E que não era necessário, aqui foi outra graça, outra percepção que o Frei teve, não era necessário ele se preocupar que nós tínhamos que nos estudar, que nós tínhamos que nos preocupar se vamos casar ou não vamos casar, que tínhamos que nos preocupar com o futuro, porque se nós não nos preocuparmos, não vamos ter segurança para manter uma família, ou, por exemplo, para poder se ordenar um sacerdote, ou, por exemplo, para se consagrar, enfim. Ele sempre dizia: quem me ama, eu me manifestarei. E aí nós fizemos um pacto entre nós. E esse pacto nós vivemos durante 7 anos. 7 anos. Né? Não vamos nos preocupar em casar, não vamos nos preocupar em ser padre, não vamos nos preocupar em ser focolarino, não vamos nos preocupar em ser consagrado, vamos nos preocupar em amar. Amar. E o amor nos fazia virgens. Então, os meninos e as meninas que chegavam, encontravam-se com homens e mulheres virgens, né? Que tinham suas tentações, que a hora que saía na rua, o olhar para um homem, no meu caso, no nosso caso dos homens, olhava para uma mulher, não é? E vinha sentimentos, né? As mulheres, como a Lúcia e Iraci, também tinham sentimentos, tinham atração, todos nós, não é? Como vocês também têm, não é? Estão vivendo, vocês meninas, não é, virgens, com as suas meninas, vocês, rapazes, meninos, estão vivendo com os seus meninos, mas estão em contato na hora que chega na visita, na hora que vai na rua resolver um problema, né? Estão recebendo os impulsos da carne que Deus criou, que Deus fez, para que nós nos unamos a uma mulher, e no caso de vocês, para que vocês se unam a um homem, para construir uma família, para ter posteridade, para ter filhos, para ter netos. Naturalmente somos chamados assim, mas o que acontece? Somos fascinados, Deus inebriou a nossa mente e o nosso coração, fez a gente se encantar por Ele, começamos a amar e nos esquecemos que temos que casar. É ou não é assim? Nos esquecemos que devemos, para quem, por exemplo, quer ser padre, eu me lembro quando o Anderson e o Luiz e o César, né, antes de começar a filosofia e a teologia, eles... eu me lembro especialmente o Anderson e o Luiz, porque eles vieram já dispostos a entrar no seminário, enviados pelo padre Mário, que pediu para eles, vai fazer uma experiência de 1 ano na fazenda, né? E eles chegaram aqui, terminou o ano e tal, e sequinho já estavam preparados para ir para o seminário. E daí nós dissemos, não pode ficar mais 1 ano,
Aí um foi para Lagarto e outro foi para Maranhão, não sei para onde foi, né? Não me lembro agora, né? Aí, mas depois de um ano vamos para o seminário, né, Frei? Não, vocês vão estudar. Não se preocupa, a quem me ama me manifestarei. Ama que Deus vai se manifestar. Aí deu 2 anos, dá para vocês irem para outro lugar? E aí, dessa vez eles não torceram o nariz, né? E já estavam encantados com a experiência. Não, se precisar 3, se precisar 4. Mas os colegas deles, lá de Lagarto, Sergipe, já estavam todos nos seminários, eles se encontravam com eles, né, nos períodos de férias, e questionavam, os pais questionavam. Ué, mas vocês não foram para lá para ser padre? E vão ficar com esses meninos até quando? O que vocês querem da vida? Mas o Anderson e o Luiz já se encantaram com essa vida e perceberam que antes do sacerdócio, antes do casamento, antes da vida consagrada, existe um chamado, o chamado ao amor, e que nos faz virgens agora, nesse momento, né? Por exemplo, agora eu estou falando aqui, procurando falar por amor, numa atitude de virgindade, que significa não querer convencer vocês de nada, simplesmente por amor doar aquilo que está na minha alma, que está no meu coração. Aí você sentadinho aí, né, sentado aí, dá o seu coração, o seu ouvido, os seus olhos, numa atitude de virgem, e amando, está com a mente aberta, amando no momento presente como virgem. Não é maravilhoso? Aí nós antecipamos o paraíso aqui na terra, e nos vários momentos que vivemos nesse retiro, vivemos momentos em que Deus está presente e o céu está aqui. Porque virgens estão vivendo entre si, não é? E aí liberta a nossa cabeça dessa questão de que o virgem, o conceito que a gente foi desde pequenino criado, é aquele que não teve sexo, é aquele que não tem mulher, está equivocado. Existe o virgem que escolheu, que Deus o chamou para de fato e de direito renunciar, como é o meu caso, do Frei, do Padre Ramiro, da irmã, do Alexandre, da Angelúcia, de outros aqui, que Deus chamou para renunciar, não é, a união física que gera filhos, não é, que é uma coisa maravilhosa de Deus. E se nós, como consagrados, não a consideramos como algo grande, falo do casamento, se nós, como consagrados, não consideramos o matrimônio como algo criado por Deus e, portanto, uma coisa divina, maravilhosa, não podemos ser consagrados fisicamente. Entende? Porque a beleza da minha vocação como consagrado, celibatário, consagrado de direito, não é? Ela vem em relevo, a beleza da minha, se eu renunciei a algo que é maravilhoso, que se chama casamento. Estão entendendo? Por isso que a escolha de uma vida celibatária, uma vida virgem mesmo, física, só pode funcionar se eu tenho claro dentro de mim que o casamento é muito lindo. Ontem, sempre quando a Lúcia conta a experiência, vocês sabem, eu sou sobrinho dela, nós nos conhecemos desde pequeno. É difícil eu não me emocionar, porque vocês sabem, a Lúcia vindo de uma família que todos os irmãos se casaram, mais de 200 sobrinhos, ela tinha uma visão do casamento como pouquíssimas pessoas eu conheço, entendeu? Ela queria se casar, entendeu? Ela é apaixonada por criança. Nós sabemos disso, né? Quem convive com ela, entende? Então, a virgindade física da Lucy, não é? O ato que ela fez de oferecer a Deus, o desejo que ela tinha de se casar, a virgindade dela tomou uma dimensão e uma importância maravilhosa, né? Por isso que esse encontro que nós decidimos fazer de discernimento, não é, para nós era muito importante. Quando nós falávamos no telefone com vocês e havia dúvidas, e dúvidas com razões legítimas, com razões normais, alguns tinham que começar a estudar, outros tinham, mas quem vai ficar no meu lugar aqui, Nelson, na fazenda? Enfim, mas nós estávamos apostando muito nesse encontro, porque a gente queria fazer o encontro dos virgens, nós queríamos fazer o encontro das virgens, que estão levando essa obra para frente. Não é? E por isso que eu gostaria de... Vocês estão percebendo no meu entusiasmo, né? Eu já falei para os padres, né, para os seminaristas, né, que eu não sei se é defeito ou é virtude, né, mas às vezes eu falo
no entusiasmo e tudo que espero que possa ser virtude, mas eu queria, junto com vocês, abrir os olhos de vocês para um momento maravilhoso que vocês estão vivendo, que nós tivemos a chance de viver. É um tempo de namoro em que vocês, de fato, podem viver como virgens. E aqueles que serão chamados ao casamento, entende? Vão se viverem com amor, com dedicação, esse tempo de virgindade, preparar um casamento maravilhoso. Um casamento que nós estamos assistindo, que são esses 32 casamentos que se realizaram aqui na obra, não é? E que estão gerando filhos maravilhosos. Não é? Se eu penso no Tarquínio e na Esther, veja que filha maravilhosa, Thaís, é ou não é? Eu sei que tem os... Agora na adolescência, que é a aborrecência, né? Mas como vive essa... Ou Didi e a Cecília, que é o casal número 1 da obra, né? Eu digo assim, tiveram outros casais que vieram depois, mas eu digo casais que constituíram um casamento depois de viverem um tempo de virgindade. Eu me lembro, por exemplo, quando o Didi, não é, já com seus 36 anos de idade, já no tempo do passado já tinha filha, entende? Eu me lembro quando ele procurou o Frei uma vez, não é, vivendo na virgindade, ele encontrou uma moça muito bacana da igreja, não é, e veio com o Frei animado. Frei, quem sabe vai ser essa, a minha futura esposa. Aí o Frei perguntou, ela é casada? É. Então, pode cortar. E o Frei sabe como é que é, na lata, pode cortar. Não é? Diante de Deus, da igreja, você que é membro de uma obra da igreja, não tem condições. Ele ficou algumas noites sem dormir, mas renunciou, continuou virgem. Aí, passou um ano, chegou uma outra, né? Ele foi apresentar para o Frei, né? E essa jovem, muito bonita, né? Parece uma bonequinha, né? No sentido belo da palavra, né? Aí o Frei perguntou, e ela quer essa vida? Frei, ela é um pouco consumista, e não manifestou muito interesse. A proposta de hoje era que a gente abrisse o olhar através de duas reflexões que tanto Chiara, né, que nos ensinou a viver assim, como João Paulo II, que também deixou um legado, deixou uma herança maravilhosa da compreensão do que é o matrimônio e do que é a virgindade física na igreja. A proposta de hoje era que a gente, abrindo o olhar para essa realidade que vocês estão vivendo no momento, né, vocês ficassem tranquilos. Aproveitem esse tempo agora. Não se angustiem. Entendeu? Entra na aventura que nós entramos junto com o Frei, de não se preocupar, né, e viver assim com radicalidade esse amor, entendeu? E essa virgindade. Porque a hora que Deus se manifestar a você, através do seu coração, através dos seus superiores, dos seus responsáveis, que de fato o seu caminho é o casamento, a hora que você entender claramente, meu caminho é a vida celibatária, é ser consagrado virgem, fisicamente, renunciando ao casamento, a hora que você entender que o seu caminho é o sacerdócio mesmo, você já vai com o coração tranquilo, porque você viveu como virgem. E nos 3 estados de vida, você está preparado, porque é maravilhoso. Os 30 casais que a gente está acompanhando, já nesses quase 25 anos, e nós já vamos celebrar as bodas de prata do Didi e da Cecília, né? Nós estamos vendo que caminho de luz eles estão apresentando para a igreja de fidelidade ao casamento, entendeu? Porque vocês sabem muito bem, especialmente aqueles que no passado tiveram uma vida sexual ativa, que não é porque casou, como o Frei costuma sempre explicar para nós, que tendo a vida sexual ativa, porque é vontade de Deus para você que é casado, ter a vida sexual ativa com a sua esposa ou com o seu esposo, é vontade de Deus, mas não significa que não vai ter pensamento com outras, É mais difícil para o casado renunciar do que para nós celibatários, que não temos a vida sexual ativa. Não é? Para nós até de certa forma é fácil, porque a gente não tem imaginação muita, entendeu? O casado tem, então os casados sabem quanto esforço que fazem, né, para ser fiel, de não deixar o pensamento se desviar daquela que foi escolhida para ele, daquela que foi escolhida para ela, né? E assim funciona também no sacerdócio, vai estar preparado, tendo vivido
radicalmente esse amor, a vivência da palavra, né, vai viver um sacerdote tranquilo, não sem tentações, né? Depois nós levamos a grande vantagem que vivemos em comunidade. E na vivência da comunidade, como virgens, juntos, né, nós efetivamente arrastamos o céu para no meio de nós. Não fomos chamados a uma vida de, como existiu nos séculos passados, né, de viver como anacoreta, né, sozinho no lugar, né? Nós temos a graça de viver juntos como virgens, né? E nas comunidades, como o Frei explicou no primeiro tema, onde tem a graça de ter os 3 estados de vida, o celibatário, o casado e o sacerdote, né? É uma comunidade completa, porque tem aquela presença que o Frei explicou do pai e da mãe, né? Físicos, realmente à disposição dos meninos. Nas comunidades, nas fazendas que não tem, é mais difícil. E aqui eu queria que vocês abrissem mais os olhos para a realidade onde vocês estão. Onde vocês estão e os desafios que nós estamos enfrentando agora. Primeiro exemplo, primeiro fato. Vamos lá para a Rússia. Nós já estamos 11 anos lá na Rússia, né? E todos os mais de 120 russos que chegaram aqui, e uma delas daqui que viveram como virgem, a nossa querida Tânia, cadê a Tânia? Né? Que ela é fruto de virgens que se doaram para ela. E hoje, graças a Deus, ela está vivendo como virgem. Né? Já teve uma experiência já como casada, né? Ou como companheiro, mas hoje vive como virgem essa experiência. Então, o fruto dela estar aqui presente no meio de nós é o fruto desses virgens que se doaram. Mas, num determinado momento, nós recebemos a proposta concreta de abrir uma casa lá. Era um sonho de 10 anos. Né? O Alexander e Olga tinham uma casa, né, deles, e colocaram à disposição, e toca para ir para lá. E vamos lá. E foram alguns que, de fato, foram viver como virgens lá. Está aqui o João Paulo. Né? Viveu quantos meses, João Paulo? 9 meses lá. Antes dele foram outros. Né? Todos os missionários, que tanto foram para a Rússia, como para todas as fazendas, com todos, olhando nos olhos, o Frei e eu fazemos o pacto. A Lúcia e Iraci faz o pacto. Enquanto você estiver na fazenda, vamos fazer o pacto de castidade. Ok? E todos banaram a cabeça. Foi assim, João? Né? Aí se pergunta, mas por quê? Porque a gente tem consciência que um casto, um virgem, tem um poder, tem uma força dentro dele, porque ele antecipa o céu e ele carrega o céu dentro dele. E aonde ele vai, se ele não está dividido e ele não deixa dividir o coração, ele produz uma revolução. Né? E assim foi o que aconteceu na Rússia. Nós queríamos que o Alexandre e a Olga morassem dentro da casa como casados em virgindade espiritual. Em virgindade espiritual. Num determinado momento, eles mudaram de ideia, porque não se sentiam preparados para fazer essa experiência. O que aconteceu, né, João? O João começou a sofrer. O João ficou quase 9 meses sozinho. E eu e o Frei aqui angustiado. Todas as vezes que ele vinha falar conosco, pelo e-mail, pelo Skype, quando dava, nós angustiados, esse menino não vai aguentar. Esse menino não vai aguentar. E no dia, então, que deu aqueles 30 graus abaixo de zero, e acabou a energia, e ele teve que fazer fogo dentro da casa para poder sobreviver. Né? Esse cara não vai aguentar. Não vai aguentar. Olha, está aí, né? Vivinho da Silva. O que eu quero dizer, Vivinho, não é questão de morte. É questão que a gente pensava, ele vai se apaixonar por uma russa lá, né, e vai ficar por lá. Pode ser que algumas atrações você teve, né? Com certeza. E todos têm. Mas aí aconteceu num determinado momento que o Focolare, nós estamos muito unidos com o Focolare lá na Rússia, chegou bem claro e disse para nós assim, é preciso que vocês mandem aqui para a Rússia 2 consagrados. Foi ou não foi, João? E o João falava isso, Nelson, eu não posso ficar aqui sozinho, Nelson, por favor. Aí a gente dizia para ele, mas quem, João? É ou não é? Quem, João? E aqui vem a nossa angústia muitas vezes. Como Deus tem pressa, Ele não espera alguém que se defina e se consagre de direito, né? E está mandando gente. Aí mandou o Marcelo, mandou o Gabriel, mandou o João, agora não me lembro os outros nomes, né? Mas chegou o momento que não tinha mais condições. Para a Rússia é necessário pessoas já definidas. Fechamos a casa, infelizmente. Uma dor enorme, estão chegando e-mails direto, porque Alexei,
de Israel está chegando e-mails direto. Tem um grupo de mães em Israel que são de origem russa, que já estão escrevendo direto, porque eles mandaram muitos filhos de origem russa, que são israelitas, judeus, para se recuperar conosco. Nós paralisamos esse processo, porque faltam virgens que possam assumir a responsabilidade em Moscou, né? Então nós decidimos fechar a casa, e na última reunião do conselho tomamos a decisão de que Padre Christian vá para a Rússia. Foi um corte muito grande, porque o Padre Christian estava responsável da fazenda do sul da Alemanha. Não foi fácil para ele, entende? Porque ele já estava criando comunidade lá. E para ele, mais uma vez, ele teve que dar um passo de virgindade. O que é esse passo de virgindade que ele teve? Ele já é um virgem de fato e de direito, mas mais uma vez Deus pediu um outro passo. O virgem, ele é desapegado de tudo, inclusive das próprias obras que Deus lhe deu a possibilidade de fazer. Pois o Christian está se preparando interiormente para ir para a Rússia. Já tem uns 4, inclusive João Paulo está disposto a ir de novo, né? Vamos ver se é vontade de Deus. O coração já está lá, mas porque ele reclamou, e aí nós não tínhamos mais, não era mais possível que um virgem sozinho vivesse lá. A virgindade tem sentido na comunidade também. Então ele voltou, está aqui com o Márcio, vivendo como virgem. Podia voltar para casa, a mãe dele tem uma família maravilhosa, podia voltar para casa. Então ele com o Vitali, junto com mais outros 2, estão se preparando agora espiritualmente para ir para lá. Mas tinha necessidade, para vocês terem uma ideia, a Rússia, o bispo está esperando, o arcebispo de Moscou, né? E um outro sinal que nós estamos recebendo é que uma congregação dos padres calabrinianos querem dar uma casa que eles construíram durante 17 anos e que agora eles têm que fechar e vão dar para nós. Mas para ir para lá tem que ser virgens. Não tem outra. E todas as missões agora que vão acontecer, agora eu vou dar outros exemplos. Por exemplo, Portugal e Suíça. Ontem eu e o Frei lemos o e-mail do relatório que o Padre Paulo e o Luiz Fernando, né, um outro virgem que vive lá na fazenda de Momter, né, na parte da fronteira com a Holanda, né, ele está agora namorando, mas fez uma experiência de 1 ano de silêncio com a Teresa, né, e os 2 como virgens estão vivendo, né, e agora namorando como virgens. Ele é responsável da fazenda. Muito bem, eles 2 foram para Portugal, e no e-mail eles escreveram: o bispo e toda a comunidade de Portugal conseguiram 190 mil euros para construir a casa, né? E estão com uma grande esperança na fazenda. A comunidade vai até a fazenda para rezar o terço, na espera dos missionários que vão chegar lá, né? Quais são os missionários que vão para lá? São aqueles que vocês estão mandando. Alguns estão aqui presentes, já sabem, estão preparando alguns que vão para Portugal, que vão, ou então para a Suíça. Agora, veja só que responsabilidade. Eu e o Frei, que já estamos um pouco mais velho, se a gente pensa, imagine se um missionário, chegando lá, se encanta com uma portuguesa, ou com uma suíça, perde a cabeça e começa a namorar com ela, ou pior, como aconteceu numa fazenda no exterior, que eu não vou contar qual é, para não colocar em relevo o negativo do meu irmão, porque ele é meu irmão, entendeu? Foi para lá, foi o fundador dessa fazenda, como missionário, né? E de repente se apaixonou por uma garota da paróquia. Nós avisamos, pelo amor de Deus, maninho, fica fiel no pacto que nós fizemos. Não teve jeito. Se encontrou, e Deus fez homem e mulher para se unir. Você, uma vez que acende o pavio da bomba, uma vez que acendeu e permitiu que você acendesse, a bomba vai explodir, maninho. A bomba vai explodir, maninha. Né? O que aconteceu? Ela ficou grávida. Agora você imagina o choque. Ele, responsável da fazenda, que tinha acabado de começar, a imagem que se criou, teve que ir embora. E para piorar, trouxe a menina para o Brasil. Confusão. Entende? Como essa obra, naturalmente, é uma obra ligada à igreja, e nós somos uma família, lógico que depois foi outro para assumir a responsabilidade. Eu também não podia exigir dele que teve uma vida completamente devassa e tudo, mas a gente compreende. Quer dizer,
é uma experiência que pode acontecer com qualquer um de vocês, como vocês, eu estou falando um exemplo, mas vocês se lembram de outros. De maninhos que saíram da recuperação e se dispuseram, eu vou fazer o pacto de castidade, Nelson. Eu vou fazer o pacto de virgindade. Mas nós não podemos garantir. E como não aconteceu no caso dele, né? E agora está vivendo outro lá, que assume a virgindade física, consagrada, de fato. De fato. E aí quando eu converso com ele, né, ele diz assim, Nelson, eu era feliz. Toda vez ele escreve para mim, toda vez. Está vivendo com ela, né? Agora já se casou direitinho na igreja, atropelou tudo, né? Já se casou na igreja, tudo. Mas o que ele perdeu? Um líder, maravilhoso. Ele até podia, como acontece com os 32 casais, fazer toda a experiência, né? Mas nós não estamos isentos disso, né? E o tema de hoje era justamente para fazer a descoberta desse tesouro que Deus concedeu a nós vivermos nesta obra. Não é o que não é diferente viver na diocese, né? Porque vocês também, de fato, já são virgens, né? Todos os maninhos lá e agora estão se preparando para assumir esse tesouro maravilhoso que a igreja nos concedeu. Então eu vou ler agora aqui o trecho de Chiara, né? Era para ler muito mais coisa, mas a unidade de vocês foi tão forte que me entusiasmei e acabei resumindo muito, né? Aqui transmitindo tudo. Chiara Lubick, dilatar o coração. Precisamos dilatar o coração segundo o coração de Jesus. Quanto trabalho. Mas é o único necessário. Feito isso, tudo está feito. Trata-se de amar a cada um que passa ao nosso lado, como Deus o ama. E uma vez que estamos no tempo, amemos ao próximo um de cada vez, sem conservar no coração resíduos de afeto pelo irmão encontrado 1 minuto antes. Afinal, é o mesmo Jesus que amamos em todos. Mas, se permanecer o apego, se permanecer o resíduo, quer dizer que amamos a nós mesmos no irmão, ou o amamos por ele mesmo, não por Jesus. E aí está o mal. A nossa obra mais importante é conservar a castidade de Deus, ou seja, conservar o amor no coração, amar como Jesus ama. Portanto, para ser puro, não é necessário sufocar o coração e nele reprimir o amor. É preciso dilatá-lo, aumentá-lo, à medida do coração de Jesus e amar a todos. E, como é suficiente uma hóstia santa entre bilhões de hóstias para alimentar-nos de Deus, basta um irmão. Aquele que a vontade de Deus põe ao nosso lado, para colocar-nos em comunhão com a humanidade, que é Jesus místico. E pôr-nos em comunhão com o irmão é o segundo mandamento, aquele que vem logo depois do amor de Deus, do qual é a expressão. Não é nada novidade, né? Essa meditação aqui é aquilo que todos nós estamos procurando viver, deixando o nosso coração desapegado das pessoas que amamos, né? Quando Deus nos pede uma transferência, ou quando, por exemplo, eu estou amando uma pessoa aqui agora e meu coração está preocupado, ou minha cabeça, com uma pessoa com quem eu conversei e está com problema. Mas não é a hora agora. Meu coração virgem me pede para agora ser virgem, para conversar com você nesse momento que Deus me pede. E não ficar preocupado, né? Depois chegará um momento que eu vou encontrar com Ele de novo e Deus vai me dar a luz e a graça para a virgem poder conversar com esse, com quem tem um problema que precisa resolver. Segunda meditação. O mundo jamais compreenderá. Uma coisa que o mundo jamais compreenderá é a fecundidade espiritual dos e das virgens
desposadas com Cristo. Como Deus se serviu de uma virgem para dar Cristo ao mundo, do mesmo modo se serve das virgens e dos virgens como canais para preparar o terreno à vinda de Cristo nas almas. Você deu Cristo por causa da sua virgindade a todos os meninos que você, todas as meninas que você acolheu na sua casa. Como Deus se serviu, e a verdadeira virgem, o verdadeiro virgem, é mãe de almas, e isto é muito mais precioso aos olhos de Deus do que a maternidade natural. Contudo, considerando que o amor para com Deus é que virginiza em qualquer estado de vida, uma mãe, um pai, um jovem, um velho, um noivo, se amarem a Deus e o colocarem em primeiro lugar na escala dos valores, deixando que o Espírito Santo ordene dentro deles a caridade, poderão tornar-se pais ou mães de almas. E disto nascerão imensas possibilidades para a difusão do reino de Deus no mundo. Não é o que está acontecendo? A Fazenda da Esperança está se difundindo, e agora nos próximos meses vai abrir 7 fazendas por causa disso. Porque homens e mulheres estão aceitando o desafio que nós estamos propondo de viverem no período de missão e depois da missão como virgens, casto, para poder fundar essas 7 fazendas. Porque não tem condições se uma pessoa está comprometida e está comprometido. Concordam comigo, né? Agora vamos a João Paulo II. Virgindade e matrimônio. A revelação cristã, o Evangelho e tudo aquilo que nós recebemos, conhece 2 modos específicos de realizar a vocação da pessoa humana na sua totalidade ao amor, que é 2: o matrimônio e a virgindade. Quer um, quer outro, na sua respectiva forma própria, são uma concretização da verdade mais profunda do homem, no seu ser à imagem de Deus. A virgindade e o celibato são uma coisa só, nesse caso, pelo reino de Deus, não só não contradizem a dignidade do matrimônio, mas a pressupõem e confirmam. Ou seja, a virgindade, o celibato, no nosso caso, não é aquela que salva o matrimônio. E aqui ele vai explicar. O matrimônio e a virgindade são os 2 modos de exprimir e de viver o único mistério da aliança de Deus com o seu povo. Quando não se tem apreço, não se tem carinho pelo matrimônio, não pode existir nem mesmo a virgindade consagrada. Quando a sexualidade humana não é considerada um grande valor dado pelo Criador, perde o significado a renúncia pelo reino dos céus. Portanto, se alguém é chamado, como nós falamos no início, né, a vida celibatária, ela precisa reconhecer que o sexo nela é importante, é algo dado por Deus, e que eu renuncio uma coisa que Deus fez dentro de mim por algo maior. De modo muito justo, diz São João Crisóstomo: quem condena o matrimônio priva a virgindade da sua glória. Olha que lindo. Pelo contrário, quem louva o matrimônio torna a virgindade mais admirável e resplandecente. O que parece um bem, apenas quando é comparado com o mal, não é, por isso, um grande bem. Por exemplo, eu não posso me consagrar celibatário porque é ruim casar. Mas o que é melhor do que aquilo que todos consideram bom, é certamente um bem em grau superior, enorme. Na virgindade, o homem está, inclusive, corporalmente em atitude de espera, pelas
pelo casamento escatológico de Cristo com a igreja, dando-se integralmente à igreja na esperança de que Cristo se lhe doe na plena verdade da vida eterna. Nós antecipamos o paraíso, é isso que ele quer dizer. A pessoa virgem antecipa, assim, na sua carne, o mundo novo da ressurreição futura. Por força deste testemunho, a virgindade mantém viva na igreja a consciência do mistério do matrimônio e defende-o de todo o desvio e de todo o empobrecimento. Vocês entendem que como a obra começou com os virgens e depois os virgens de direito, aí Deus tinha pressa, chamou pessoas virgens espirituais como casados, e eles aqui colocaram o casamento lá em cima, e está sendo exemplo para a sociedade de hoje, esses mais de 32 casados. Tornando livre de um modo especial o coração humano, de forma a inebriá-lo muito mais de caridade para com Deus e para com todos os homens, a virgindade testemunha que o reino de Deus e a sua justiça são a pérola preciosa que é preferida a qualquer outro valor, por maior que seja, e mais ainda, é procurada como o único valor definitivo. É por isso que a igreja, durante toda a sua história, sempre defendeu a superioridade deste carisma, no confronto com o do matrimônio, em razão do laço singular que ele tem com o reino de Deus. E olha que bonito. Embora tendo renunciado à fecundidade física, como é o nosso caso, a pessoa virgem torna-se espiritualmente fecunda. Pai e mãe de muitos, cooperando na realização da família segundo o desígnio de Deus. E os esposos cristãos, os casados cristãos, têm, portanto, o direito, olha que bonito, o direito de esperar das pessoas virgens, como é o nosso caso, o bom exemplo e o testemunho da fidelidade à sua vocação até a morte. Agora a gente entende por que o mundo se revolta quando acontece um ato de um consagrado, de um sacerdote, nessa área da virgindade, né? Pedofilia, essas outras coisas, né? Mas porque, no fundo, a sociedade espera, e por isso se revolta, mas no fundo espera esse exemplo positivo. Então, há que se dar razão, né? Porque nós somos chamados a dar esse exemplo. Mas um virgem de fato também. Os meninos não perdoam, eles não aceitam quando vocês, como virgens de fato, não dão o exemplo que eles merecem receber. E por isso se revoltam e vocês perdem a autoridade, né? Porque não vem mais em vocês a esperança que eles têm para poder mudarem de vida. Concluindo, como para os esposos, para os casados, a fidelidade se torna às vezes difícil, exige sacrifício, mortificação e renúncia, o mesmo pode acontecer também às pessoas virgens. A fidelidade destas, mesmo numa eventual provação, deve edificar a fidelidade daqueles. E é o que nós experimentamos hoje aqui na fazenda, né?